poder estar aqui mais uma vez. Me sinto muito feliz por esta noite e por esse momento. Agradeço a Deus, por esse momento tão ímpar, onde estamos aqui para aprender um pouco mais daquilo que, com certeza, o Senhor vai nos falar. Eu quero, nessa noite, falar de um assunto que eu creio que é bastante oportuno. Ele fala de oportunidades. Eu queria ler aqui a palavra de Deus com os irmãos. Está lá em Efésios 5, a partir do 15. Diz assim a palavra de Deus: portanto, vede, diligentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Eu quero destacar o 16, que diz: usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. Amém? Oportunidades é algo, com certeza, Deus nos concede. Eu meditei um pouco sobre esse tema e pude entender que é uma quantidade tão grande, de oportunidades que Deus nos concede, que é difícil de medir. São muitas as oportunidades que nos são concedidas por Deus durante toda a nossa existência. E oportunidade de aprender. E hoje nós estamos aqui um tempo a mais para aprender. E aprender é algo que faz com que a gente cresça, Faz com que haja em nós um crescimento. E aprender de Deus, com certeza, é algo que nos vai tornando cada dia uma pessoa melhor. A palavra oportunidade, traduzindo um pouquinho para a gente entender um pouquinho mais, ela significa um momento oportuno. Então, é um momento muito oportuno que Deus nos concede para o aprendizado. Eu tenho aprendido que o que na verdade conta para nós, nós temos esse entendimento, que é o hoje. É o dia de hoje que conta. E o dia de hoje a gente pode pensar em momentos, uma fração de momentos. Essa convicção do dia de hoje é muito importante para a nossa vida, para o nosso viver. Porque isso faz com que a gente possa desfrutar desses momentos, aprender com esses momentos, aprender com hoje, sem ficar com aquelas preocupações, advindas do amanhã ou do futuro. Essa consciência de viver o hoje é fundamental para termos uma vida, e uma vida com abundância. É fundamental que também essa consciência do momento, eu tenho exercitado isso. O que importa é o momento, o que importa é esse momento que estamos aqui. É agora, não é o que foi. Se você parar para pensar, é bem lógico isso, é uma coisa bem fácil de compreender, só que é preciso que isso esteja bem claro no nosso coração a cada dia. Esse momento, ele é único, esse momento que estamos aqui. É um momento que nos dá a oportunidade de ver tantos rostos, de estarmos nos comunicando, de estarmos nos deliciando com essa preciosidade de aprendizado. É a oportunidade de podermos cumprimentar um irmão, uma irmã, são tantas coisas, e é o momento.
O momento é aqui agora. Então, vamos desfrutar ao máximo que nós podemos desse momento. Reflita sobre isso. E desfrute também ao máximo de cada momento do seu dia. E corrija a cada momento aquilo que for preciso corrigir. Porque se você corrigir no exato momento, fica mais leve. Às vezes, quando acontece um problema, você demora muito para corrigir. E para corrigir no momento, é preciso ter agilidade, né? Nós que vivemos num mundo que queremos tanta agilidade, às vezes demoramos tanto para corrigir as coisas que deveriam ser corrigidas exatamente naquele momento. Para um pouquinho para pensar sobre isso. Imagina se você lá tem uma discussão lá com o seu esposo e vocês começam a endurecer ali o seu coração. Era para ter consertado de imediato, não era? Não ficaria tudo bom, tudo rápido? Então aprendamos que as coisas precisam ser no momento. Dito isto, e falando de oportunidades, como eu frisei, Deus nos concede grandes oportunidades. E lá no início da criação, lá no primeiro capítulo de Gênesis, a palavra fala que no princípio Deus criou os céus e a terra. E a terra era o quê? Sem forma e vazia. E o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. É isso? Então a terra era sem forma e vazia. Lá no início a terra era sem forma e vazia. Depois, Deus, logo em seguida, ele fez a luz. E depois nós vamos continuando ali até o sexto dia, quando ele criou o homem. E ele criou o homem para morar no paraíso. Sim ou não? Vejam que oportunidade que Deus já concede ao homem, desde ali no início. Morar no paraíso, gente, é algo maravilhoso. Mas o homem acabou escolhendo, né, porque pegou, e acabou correndo num erro e foi expulso do paraíso. Mas você pode dizer assim, mas irmão Francisco, ele foi expulso. Mas continua no projeto de Deus para o homem morar no paraíso, sim. Morar no paraíso está no coração de Deus, não mudou. Lá em Apocalipse diz, ao que vencer, dar-lhe o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Então nós vamos voltar para lá. Olha que oportunidade. Lá no início, o Senhor nos concedeu a oportunidade do homem de morar no paraíso. O homem estragou, mas no coração de Deus continua. Morarmos no paraíso. Olha aqui, ó. Ele vai conceder o direito de comermos da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então nós vamos voltar para lá. Está lá em Apocalipse. Apocalipse 2:7. Amém, irmãos? Pense um pouquinho. Que privilégio, né, que nós temos. Vejam quantas oportunidades Deus nos dá de aprendermos, de vivermos, de fazermos as coisas para termos uma vida, e uma vida maravilhosa. Isso é muito especial. É algo que nos dá um significado à nossa existência muito grande. Muito grande. Eu vejo, às vezes, algumas conversas em que se diz que, de repente eu estou assim porque ainda não tive oportunidade. Isso não é verdade, né? Se a gente parar um pouquinho para ver em Deus quantas oportunidades existem para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso crescimento. Mas acontece também que Deus, na sua maravilhosa sabedoria, lá em Deuteronômio ele fala algo muito importante. E ali ele deu ao povo, Deus colocou diante do povo o direito de escolher entre a vida e a morte. Mas no final ele fala que escolham a vida. E Deus falou ali em Deuteronômio que não estava muito longe. É Deuteronômio número 30:19. Vamos abrir aqui. Deuteronômio 30:19 diz assim a palavra de Deus. Um pouquinho antes, Deus, quando ordena esse mandamento, ele fala que não é difícil demais, e nem tão pouco longe para que isso seja alcançado. E lá no 14 ele fala, mas a palavra está muito perto de ti, da tua boca e do teu coração para cumprires.
Amém? Deuteronômio 30, 14. Ó. Ali no início do 11 ele fala, porque este mandamento que eu te ordeno não é difícil, e nem tampouco está tão longe. E no 14 ele diz, mas a palavra está muito perto, para cumprir o que está na tua boca e no teu coração, cumprires de coração. E aqui no 19 diz assim a palavra de Deus, o céu e a terra, tomo hoje por testemunha contra ti, que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Oportunidades. E claro que nós já escolhemos a vida, né? Louvado seja Deus. E Deus falou naquele tempo, através dos profetas, e hoje, lá em Hebreus, fala que ele nos fala através de seu Filho. Olha que outra grande oportunidade. Fala através de seu Filho Jesus. Jesus veio aqui na Terra, né? Eu sempre uso uma expressão ao vivo e a cores, e se revelou, né? Foi a revelação do Deus vivo para nós, e fala conosco. Fala conosco de uma forma tão especial, né? Tão carinhosa, e nos ensina tantas coisas. E é uma outra grande oportunidade que Deus nos concede para aprendermos e aprendermos com Ele. Irmãos, devemos, sem dúvida nenhuma, aproveitar as oportunidades. E eu destaquei aqui algumas coisas para a gente estar falando sobre como devemos aproveitar essas oportunidades. Lá em Mateus 6, 28, 26 e 28, o Senhor Jesus nos fala sobre as inquietações da vida. E ele, num determinado momento, ele diz lá no 26, no 6, 26, olhai para as aves do céu. Está ali já? Olhai para as aves do céu, porque elas, leem comigo, nem ceifam, mas depois fala dos lírios, né? Olhai o lírio do campo, está aí também. No 28, eu acho, fala do lírio do campo, né? Olhai quanto ao vestir. Ali Jesus está dizendo, olhai. Olhai, olhai para as aves e olhai para os lírios. E eu quero, nessa noite, chamar aqui a nossa atenção, que no sentido de olhar, de observar, olhar para o nosso irmão que está ao nosso lado, olhar para a sua esposa, olhar para os seus filhos, olhai para os seus amigos, olhai o que está em tua volta. Essa contemplação, ela é fundamental para que as oportunidades sejam aproveitadas. É de muita importância que haja em nós essa consciência de olharmos. E muitas vezes as ansiedades e as inquietações ou que nos ocorrem nos cegam para olharmos. Nos cegam e não vimos. Então, é importante que haja em nós essa quietude. É importante que estejamos atentos para olhar. Olhar e aprender com Deus, inclusive com as dificuldades que os outros podem ter. Lá em Gálatas 6:2, a palavra nos fala que nós devemos levar as cargas uns dos outros.
E se assim fizermos, cumpriremos toda a lei de Cristo. Amém? Gálatas 6, 2. Levai as cargas uns dos outros, e nela cumprireis toda a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo? É a lei do amor. É a lei do amor. E eu me lembro que uma das coisas que diz lá em Coríntios é que o amor é sofredor. Primeira coisa, né? O amor é sofredor. É preciso, de fato, ter essa consciência de abrir mão por amor ao outro. Levar as cargas um dos outros é algo que nos propicia um grande aprendizado. É um grande aprendizado quando nós temos essa consciência. Quando algum irmão estiver por algum problema, alguma situação, no momento em que cometeu algum erro, nós devemos olhar para aquilo não no sentido de julgá-lo, mas no sentido de ajudá-lo. Nós temos que olhar para ajudá-lo e aprender também da misericórdia. É muito importante que haja isso em nós, essa consciência. É muito comum que, às vezes, no nosso coração, quando alguém faz algo errado, ou comete algum erro, imediatamente em nosso coração há um juízo, há um julgamento. E Paulo diz que esse julgamento não serve para nada. Não adianta você julgar o outro. Agora, se você amar o outro, se você tiver a consciência de estender a sua mão e ajudar o outro, com certeza você vai crescer muito. Então, é muito importante que também a gente tenha essa consciência de aprender com os erros dos outros, repito, não para julgá-los, mas para ajudá-los. Faça aí um exame assim, de consciência. Eu começo a refletir muitas coisas já no meu dia a dia e vejo que já por muitas vezes aconteceu isso comigo. Mas agora eu tenho me policiado um pouco mais, eu tenho tido um pouquinho mais de consciência. Nós temos aqui a oportunidade de se aprender e de cada momento fazer essa reflexão para verdadeiramente socorrermos aqueles que estão, de alguma forma, passando por algum momento ou por alguma necessidade. Então, aprendam com o erro dos outros, não para julgar, mas para ajudá-los. E cumprirás toda a lei de Cristo, que é a lei do amor. Lá em João 3,35, Jesus disse, João 3,35, Jesus falou que, coloque para mim ali, eu não me lembrei agora, e nisso serei meus discípulos, e nisso conhecereis que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Foi isso que Jesus falou. Amém? É 13,35, desculpa, está correto. Em João 8,11 tem uma passagem. Deixa eu ver aqui o João 8,11. É o texto que fala de uma mulher que foi pega em adultério. E aqui é um exemplo de que podemos aprender também com os nossos próprios erros. Então, aprenda com o erro dos outros e também aprenda com os seus próprios erros. Essa mulher aqui, ela foi pega em adultério e diz assim, o texto, só vou ler o final. Então, erguendo Jesus, não vendo que ninguém, senão a mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E respondeu ela, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu te condeno, vai-te e não peques mais. Reconhecer as nossas fraquezas vai nos deixar muito mais longe dos nossos fracassos. É muito importante. Essa mulher, ela sabia que, pela lei de Moisés, aqueles que cometiam adultério
estavam condenados à morte. Mas mesmo assim, ela acabou errando. E vejam, o texto mostra que humilhação. Aqui a palavra mostra que Jesus estava no templo e diz que os seus acusadores a colocaram no meio para para que Jesus expressasse, né, o que, enfim, vejam que humilhação. Além de tudo que ela já havia passado, imagine todo aquele trajeto, né, todas aquelas pessoas ali acusando, ela sabia, mas mesmo assim ela acabou errando. E ali a gente pode ver a maravilhosa sabedoria de Jesus, mas é interessante que no final ele falou para ela que não pecasse mais. Isso aqui é muito interessante. Por que será que ele falou para ela para não pecar mais? Para que ela não passasse por todo aquele constrangimento, aquele sofrimento, e que também houvesse nela essa consciência de fato, um arrependimento profundo. E aqui me chama a atenção que em determinadas situações nós não erramos apenas uma vez. Às vezes cometemos os mesmos erros pela segunda, pela terceira vez. E é muito importante que haja, então, em nós esse vigiar constante. A palavra fala que nós devemos orar e vigiar em todo o tempo, né? Isso vai acrescendo em nós esse aprendizado e vai nos dando a cada dia uma qualidade de vida muito melhor. Então, aprendemos também com os nossos próprios erros. Estejamos atentos aos nossos próprios erros, para não errarmos pela segunda, pela terceira, enfim, tantas outras vezes. É algo muito, às vezes, como é que eu vou dizer? Um pouco difícil isso às vezes, mas é preciso despertar essa consciência em nós. Quantas vezes nós erramos, infelizmente, algumas vezes em sequência? Eu não vou aqui estar expondo ninguém, mas se você fizer assim uma reflexão aí, não vou perguntar, quantas vezes a gente comete os mesmos erros? E olha que somos ensinados, né? E olha que somos alertados e buscamos em Deus, né? Então, mesmo assim ainda acontece. É por isso que é muito importante, cada vez mais, estarmos na presença de Deus. Como eu disse no início, a cada momento, corrigindo aquilo que for necessário de imediato. Na sequência, tem um texto lá em Apocalipse 3:19, e esse texto é um exemplo de que nós também podemos aprender nas crises. Olha o que diz lá em Apocalipse. Apocalipse 3:19. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Mas logo em seguida Jesus fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Vejam como o Senhor é maravilhoso, né? Ele fala, ao mesmo tempo, eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. E logo em seguida, ele nos fala que está à nossa porta. E se ouvirmos a sua voz, ele entra na nossa casa e ainda ceia conosco. Então, esse texto aqui, esse versículo, nos chama a atenção que também nós devemos aprender nas crises.
Existe um momento em que, na nossa vida, vejam que é uma sequência. Primeiro aprender com o erro dos outros, depois aprendemos com nossos próprios erros, e depois, às vezes, nós passamos um momento que já estamos em crise. À medida que esses desacertos vão acontecendo, podemos chegar em crise. E eu acredito que todos aqui já passaram por momentos de crise, né? Momentos de muita dor, momentos de muita tristeza, e ocasionados pela nossa própria forma de conduzir e de agir. Às vezes não damos um basta naquilo que deveria ser dado, às vezes o nosso tempo demora para darmos um basta. Isso é muito comum em casamentos, né? Imagine num determinado convívio, quando as pessoas começam, durante a sua vida, a se relacionar e começam a haver algumas dificuldades que não são consertadas. Isso vai se avolumando, vai crescendo, até que o momento, meu casamento está em crise. O meu relacionamento está em crise, numa situação difícil que já não tem mais aonde. A pessoa acha que não tem mais nenhuma solução. Mas há uma solução, sim. Eis que estou à porta e bato. Jesus está na nossa porta para nos socorrer. Amém, irmãos? E tem uma outra situação ainda que nós podemos, além da crise, pode ser um caos. O caos aqui eu escolhi o texto que está lá em Lucas 23, 43, que é o momento onde houve a crucificação de Jesus, e que estavam ali com eles 2 ladrões, né? Lucas 23, 43. Deixa eu achar aqui, Lucas. Jesus respondeu: em verdade, te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas antes disso, quando Jesus foi crucificado, me chama a atenção que ele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, esse momento dessa crucificação de Jesus e dessas 2 pessoas, realmente é um momento de caos, até chegarem à morte, né? Ali, claro que Jesus era o único que não merecia estar naquele local, mas os 2 estavam ali e realmente morreram. Só que um deles clamou a misericórdia de Deus e teve essa resposta maravilhosa do Cristo. É muito importante que em cada área da nossa vida, a vida espiritual, haja equilíbrio. Nós temos várias áreas, né, da nossa vida. A área espiritual, a área mental, físico, emocional, familiar e social, área financeira e área profissional. São 7 áreas que alguns estudiosos colocam como áreas da nossa vida. É importante que a gente agora faça uma reflexão e busque, né, como estamos, né, nessas áreas. Como é que você está? Na área espiritual, como é que está a sua mente, o seu coração? Parte física também é muito importante, né? Tem cuidado do seu corpo aí. Tem se alimentado direitinho, tem procurado, enfim, a parte emocional, a parte familiar. Faça uma reflexão sobre isso nessa noite. E que possamos, de fato, aprender, porque as oportunidades que Deus nos concede são muitas. E cabe a nós, claro, aproveitá-las a cada momento, a cada instante. Amém, irmãos? Nós vamos orar, pedir a Deus que... Tem algum pedido? Não, né? Está tudo...
Tem um aviso aqui que os irmãos não precisam mais trazer alimentos, já foram supridas as necessidades. Louvado seja Deus, né? E a oração por Murilo Mianes. Aqui só está escrito, Deus sabe a necessidade. É isso. É Murilo Mianes, né? É que aqui no outro lado tem... Tá, é a mesma coisa. E tem também a filha de Elisana? Ah, Elisama. Ok. Então, amados, vamos colocar de pé. Senhor, nós agradecemos por esse tempo tão maravilhoso. Agradeço, Senhor, por essa noite tão especial. Rogo a Ti, Senhor meu Deus, que nos ensine, Pai, e que haja mesmo essa disposição, Senhor meu Deus, de aprendermos, ó Deus, com tantas oportunidades, ó Deus, que Tu nos concede. Que haja mesmo, Senhor, em nós essa disposição, que haja mesmo em nossa consciência, Senhor, esse desejo de aprender e aprender mais e mais, Senhor, contigo e as coisas que são suas, Pai. Eu te louvo, Senhor, porque Tu és bom, Tu és maravilhoso e Tu tens cuidado de nós de uma forma tão especial. Eu te agradeço de todo o meu coração, Senhor, por cada um que está aqui e quero estar, Senhor, nessa noite abençoando a vida de cada um deles. Também coloco diante de Ti, Senhor, essas pessoas aqui citadas, ó Deus. Tu conheces, Senhor, as necessidades de cada uma delas, ó Deus. Rogamos a Ti que intervenha na vida de cada uma delas, ó Deus, seja qual for a necessidade. Pai, crendo, Senhor, que operando Tu, quem impedirá? Pai, a Ti, Senhor, muito obrigado, Senhor, te agradecemos e te louvamos, no nome de Jesus, Pai. Amém.